Eu creio que o Senhor vai falar contigo nessa noite através da palavra dEle. Eu creio que a instrução do Senhor vai fazer com que eu e você saiamos daqui dispostos a mudar alguma área das nossas vidas. Amém? Quantos aqui precisam de mudança? Levanta as duas mãos. Se desse para levantar os dois pés aqui. Todos os dias nós levantamos e olhamos para nós mesmos, olhamos para o céu, meditamos na palavra de Deus e chegamos à conclusão de que precisamos de mudar em alguma área das nossas vidas. Isso é constantemente. Sempre nós vamos precisar de mudar alguma área das nossas vidas. Vida cristã é mudança constante. Amém? Caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria. Diz assim o texto. Tem alguém que está sem Bíblia aí? Se tiver com o seu tablet, com o seu smartphone, ou se não tiver tablet nem smartphone, ou com a sua Bíblia escrita, só não pode pegar a Bíblia falada, porque senão vai atrapalhar seu irmão que está do seu lado aí. Mas se tiver sem, fica ao lado de quem está aí, por favor. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente. Eu estou com a versão aqui King James. Na sua versão pode estar escrito sábia. Quantos aqui tem a versão escrito sábia? Viver de forma sábia. A minha versão é de forma inteligente, mas aqui no original é a mesma coisa. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Vamos repetir esse texto comigo? Vamos lá? Eu vou repetir, você repete comigo para você acompanhar a minha versão, ok? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo. Assim, tome juízo. E para dar juízo aos jovens. Curva essa cabeça. Pai, somos gratos a Ti por estarmos aqui, por sermos ministrados pela Tua palavra. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela rica oportunidade de viver debaixo da Tua graça. Senhor, convém que eu diminua e o Senhor cresça, que Teu Espírito Santo faça aquilo que eu não consigo fazer. Por isso convém que eu diminua e o Senhor cresça neste local, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esse livro de Provérbios, ele traz a sabedoria, e a sabedoria que vem de Deus. O livro de Provérbios,
ele usa com frequência o termo filho meu. O livro de Provérbios fala de uma vida diária. O livro de Provérbios traz instruções de sabedoria para que a gente aprenda a viver conforme a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. E como nós precisamos de viver aquilo que Deus planejou para nós. Como nós precisamos nos encaixar, nos moldar ou ser moldados conforme a vontade de Deus. E esse texto fala justamente disso. Fala de uma vida que deve temer ao Senhor. O livro de Provérbios fala de uma vida que teme a Deus, e em detrimento disso, encontra a felicidade. Mas não é essa felicidade que esse mundo promete. É uma felicidade do reino. A felicidade que está na Bíblia, está descrita lá em Mateus capítulo 5, não é uma felicidade circunstancial. Essa felicidade aqui, ela é circunstancial, ela depende de coisas para que você se sinta feliz, para que você se sinta alegre. Se algumas coisas na sua vida estiverem bem, você está feliz. Se outras coisas na sua vida estiverem mal, você não está feliz. Tem um colega que é profissional liberal. E todas as vezes que eu encontro com esse colega, que ele está vivendo uma fase onde não aparece contratos para ele pegar, porque o profissional liberal ele trabalha assim, ele trabalha esporadicamente. Quantos profissionais liberais temos aqui? Levante a mão. Profissional liberal não é funcionário público, e não é fichado em nenhuma empresa privada. Quantos nós temos aqui? Temos alguns. E todas as vezes que eu encontro com ele, que ele está naquela fase onde não pegou nenhum serviço, ele murmura. E ele só expressa felicidade quando está com muitos contratos. E esses dias eu virei para ele e falei: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você só fica feliz quando você está pegando trabalho. É claro que ficar sem pegar algum trabalho gera um nível de tristeza. Sim, gera. A gente não pode ser hipócrita. O governo do Distrito Federal, algumas categorias estão até agora sem receber. Não vai dizer que esse povo está alegre porque não está. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto onde a felicidade que o temor do Senhor traz para as nossas vidas, ela ultrapassa as circunstâncias. E o livro de Provérbios traz esse ensinamento diário da vida, que nos conduz ao temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria que nós aplicamos no dia a dia, para vivermos uma vida segundo as instruções de Deus. E esse texto que nós lemos, eu queria destacar aqui 7 princípios do caminho da sabedoria. O texto começa dizendo que os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, foram dados para nós aprendermos a viver de forma inteligente. Repete comigo: inteligente. Primeiro tópico: viver de forma inteligente. Esses provérbios foram dados para nós. Existem outros provérbios na Bíblia.
Por exemplo, o livro de Tiago é um livro que contém instruções para que nós sigamos os caminhos do Senhor. Várias instruções misturadas ali, instruções de sabedoria diária para nós seguirmos o Senhor. E no livro de Provérbios, a primeira instrução é viver de forma inteligente. Aqui, viver de forma inteligente é sinônimo de viver de forma sábia. Então o texto fala inteligente, sinônimo de sábio. Mas não é aquela inteligência que faz você questionar as coisas, no sentido de questionar a própria ação, os princípios da palavra de Deus. Não é a inteligência que existia lá nos gregos, não é esse tipo de inteligência que o texto está falando. O texto está falando de uma inteligência que vem do alto. Essa inteligência que o texto está falando é o próprio conhecimento das coisas de Deus, da lei de Deus. Conhecer a lei de Deus, conhecer as questões que o Senhor estabeleceu para que nós vivêssemos segundo a sua vontade. Existem sérios princípios que estão guardados na palavra de Deus para nos conformarmos à vontade de Deus. E quantos aqui querem fazer a vontade de Deus, querem cumprir a vontade de Deus? Digam amém. Todo dia a gente pensa nisso. Então o primeiro princípio é viver de forma inteligente. Segundo, o texto fala do viver de forma disciplinada. Essa disciplina aqui é sinônimo de ensino. E de fato, o ensino da palavra de Deus disciplina a nossa vida. Diga amém. O ensino da palavra de Deus disciplina a nossa trajetória. O ensino produz treinamento. E lá em Israel, esse texto está falando de um contexto dos jovens de Israel. Os jovens de Israel passavam por um ensino, passavam por um treinamento. Por quê? Porque existia um conjunto de conhecimento de Deus, um conjunto de leis, existia princípios que falavam de Deus, e eles precisavam passar por esse treinamento. E esse treinamento disciplinava a vida deles. Deixa eu te dizer uma coisa: a nossa geração tem que mudar. Diga glórias a Deus. A nossa geração tem que mudar. A nossa geração tem que passar pelo ensino da palavra de Deus. Porque você sabe que o jovem, ele busca muito se disciplinar, sim ou não? Eu já estou indo para os 40, mas eu já tive 16, 17, 18. E tudo que o jovem procura na vida dele é disciplinar. Você sai de um culto no domingo, sim ou não? Você sai de um culto do domingo e a primeira coisa que você pensa: amanhã eu vou fazer conforme foi pregado. Eu vou disciplinar. Eu vou mudar nisso, eu vou mudar naquilo. Só que depois do domingo, às vezes a pessoa não passa pela continuidade do ensino. A pessoa não estuda a palavra de Deus. A pessoa não medita na palavra de Deus. A pessoa não se debruça diante da instrução do Senhor. E sabe o que acontece? A pessoa, de fato, não consegue disciplinar tudo aquilo que ela prometeu. Você já viu aqueles cultos da virada? Onde você coloca uma lista de várias coisas que você tem que fazer. Não, no ano de 2015 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. No ano de 2015 eu vou ser o cara. E o que acontece? O ano de 2015 chega,
e você não consegue ser e cumprir tudo aquilo que você colocou naquela listinha que você fez no culto da virada. Então, o texto está dizendo para nós, que para nós vivermos de forma disciplinada, nós vamos ter que nos submeter a um ensino. O ensino tem que fazer parte da nossa vida. A nossa juventude tem que amar a palavra de Deus. A nossa juventude tem que amar escola bíblica dominical. A nossa juventude tem que amar o estudo da palavra. A nossa juventude tem que começar a ser disciplinada no ensino, para que a vida mude. Enquanto nós não amarmos e dedicarmos a nossa vida a essa palavra, é claro que a graça está por cima de tudo isso. A graça, o Espírito Santo é o fator que nos conduz a tudo isso. Mas enquanto nós não nos rendermos a essa palavra, nós vamos continuar sendo enganados. E como tem pessoas que são enganadas hoje. O texto continua dizendo, terceiro lugar, viver de forma correta. Repete comigo, viver de forma correta. Aqui estão os relacionamentos interpessoais. A nossa relação com as pessoas, a nossa relação com as coisas, a nossa relação com aquilo que nos cerca. Nós precisamos viver de forma correta. Nós precisamos nos arrepender, não somente daquelas coisas que as pessoas vão dizer, fulano fez isso, fulano vem aquilo, mas nós precisamos nos arrepender daquelas coisas que para a sociedade não é errado. Uma vez uma pessoa disse para mim, eu acho tão bom, porque quando eu vou para o meu emprego, eu imprimo todos os meus trabalhos da escola na impressora do meu trabalho. E eu disse para ela, e você acha que isso é correto? Gastar a tinta e o papel todinho do seu trabalho para imprimir coisas que são pessoais, coisas que são suas? Essas pequenas coisas que passam desapercebido e vão roubando o nosso caráter, e vão roubando a nossa vida cristã, e vai fazendo que a gente fique cada dia mais parecido com o sistema mundano. E diga-se de passagem, tem pessoas que estão lá fora e não fazem isso. Viver de forma correta. As pequenas coisas, a gente precisa se arrepender. Diariamente colocar a mão na consciência, meu Deus, me perdoa. Meu Deus, isso aí, ninguém vai falar mal de mim por conta disso, e não vai mesmo. Ninguém vai falar da nossa vida por conta de coisas que não afetam diretamente, porque a gente está preocupado com aquilo que vão falar de nós. Nós estamos preocupados com aqueles pecados que são esparafatosos. Nós estamos preocupados com aquilo que dá ibope. O que vão dizer de mim se me pegarem fazendo isso? O que vão dizer de mim se me pegarem fazendo aquilo? Em quarto lugar, o texto diz, viver de forma justa. Viver de forma justa é não se envolver em coisas tortuosas. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu comecei a ficar disciplinado nas coisas de Deus. Eu comecei a criar amor pela palavra de Deus. Eu comecei a amar o ensino da palavra de Deus. E a disciplina foi sendo estabelecida na minha vida. Os meus erros continuaram existindo como ainda existem hoje. Mas a palavra de Deus faz com que a gente viva uma vida justa. Porque Jesus
se fez maldito por nós na cruz do Calvário e nos deu um direito diante de Deus. Hoje a gente pode ter uma vida justa. A vida justa é uma vida que é uma retidão diante de Deus, por conta do sangue de Jesus, que te reaproximou de Deus, e a vida justa é uma vida justa diante do próximo, porque agora você vive para Deus, e também vive para o próximo. O texto continua dizendo, em quinto lugar, viver com prudência. Deixa eu te dizer uma coisa, o texto, quando fala em viver com prudência, o texto fala dos simples. Os simples precisam viver com prudência. O que a palavra de Deus quis dizer com simples? A palavra de Deus quis dizer dos inexperientes, os ingênuos, os inseguros, ou aqueles que têm a personalidade fraca. Eu não estou dizendo que os jovens aqui têm a personalidade fraca, mas a juventude, em alguma fase da nossa juventude, nós tínhamos a personalidade fraca. Nós éramos influenciados com tudo que aparecia. É tanto que os movimentos chamam muito a atenção dos jovens. É muito mais fácil você atrair um jovem com um movimento, com jogo de luzes, com não sei o que, coisa e tal. Porque o próprio provérbio está dizendo dos incautos, dos inexperientes. E aqui o contexto era realmente a juventude, que corria o risco de ser atraído, no contexto, por homens maus. E se a gente fizer uma ponte para os dias de hoje, é o que acontece. Está uma igreja aberta há 20, 30 anos no local. A juventude está ali crescendo, a juventude está ali fortificando, o líder de jovens está empenhado. De repente abre uma igreja ao lado, com 1 ano de existência, aquela igreja tem o dobro de membros da igreja que já está ali há 30 anos, carrega todos os jovens, inclusive o líder de jovens. Isso não aconteceu comigo, mas já aconteceu com vários colegas. Por que isso acontece? Porque está faltando, meu querido, base sólida. Por que isso acontece? Você está na sua igreja há tanto tempo, seu pai e sua mãe, às vezes foram os fundadores daquela igreja, de repente abre uma igreja ao lado da sua, e você ficou impressionado com os jogos de luzes, você ficou impressionado com os cantores que aquela igreja traz nos cultos de jovens. Próximo sábado, Kleber Lucas, no outro, Fernandinho, no outro, fulano, e você diz, aquela é a igreja. E você vai, as pessoas estão indo pelo movimento, e é difícil disputar com essa turma, porque todo sábado traz uma atração internacional, todo sábado traz uma coisa fantástica. Fica muito difícil competir com essa turma. Competir, coloca aspas. Querido, chegou o momento de nós nos firmarmos em coisas sólidas. Chegou o momento de nós nos firmarmos em coisas sólidas. Viver com prudência. Os simples precisam viver com prudência. A falta de experiência, a falta de segurança tem arrastado muitas pessoas. A falta de base, a falta de fundamento. Como nós vivemos numa juventude atual sem fundamento, com exceções. Tudo que eu vou falar aqui tem exceções, porque talvez você seja a exceção, e oxalá que você seja essa exceção, que ama a palavra de Deus, que serve a Deus com amor. Talvez você que está aqui, está dentro de uma igreja que não tem aquela estrutura
que você sonhava que tivesse. Talvez você está aqui, você congrega no lugar que não é tão atraente. Talvez você que está aqui esteja vivendo num contexto que não chame tanta atenção. A igreja da esquina está te chamando muita atenção. Os jogos de luzes têm te puxado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que tem que chamar a minha e a sua atenção não é isso. O que tem que chamar a nossa atenção é a seriedade com a pregação, é a seriedade com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que tem que chamar a nossa atenção é essa seriedade. Se o lugar que você está tem uma seriedade com a pregação do evangelho, não saia de lá não, meu querido. Ajude o seu pastor, fique lá, acredite lá, meu querido, não desanime não. O Champlin diz que os jovens se impressionam facilmente por palavras distorcidas. Não só os jovens, mas os velhos. E eles precisavam da instrução do mestre. E a inexperiência faz com que a gente seja presa fácil para os homens maus. A inexperiência faz com que nós sejamos vítimas de homens gananciosos. Homens que querem a gordura e a lã da ovelha, mas não querem se dedicar na pregação, no ensino da verdade. O George Champlin diz: os jovens pensam que os idosos são tolos, e os idosos sabem que os jovens são tolos. A nossa juventude, nós cometemos muitas torpezas, por não querer ouvir pai, por não querer ouvir mãe, por não querer ouvir os mais velhos. Querido, sente ao lado de pessoas mais velhas. Provérbios vai falar sobre a instrução do pai e da mãe. No capítulo 2 em diante ele já começa a falar sobre isso. Ouça os anciãos, ouça os seus pais. Em sexto lugar, viver com conhecimento. O conhecimento tinha que ser comunicado em Israel, e o aluno tinha que dominar o conhecimento. É certo que a gente precisa ter mais que conhecimento, pastor. Nós precisamos do poder de Deus. Sim, eu concordo com você. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos realmente ser renovados pelo Espírito Santo. É mais do que conhecimento que nós precisamos, mas nós precisamos do conhecimento. Nós precisamos muito mais que o conhecimento, mas precisamos do conhecimento. Repete comigo: nós precisamos muito mais que conhecer. E essa é a estratégia das pessoas que vão lutar contra o ensino. Não, eu quero é o poder de Deus. Esse negócio de estudar não está com nada não. Eu quero mais que conhecer esse conhecimento. Eu quero é andar com Ele. Eu quero ficar colado com Ele. Sim, amém, você está certo, não está errado não. Nós precisamos mais que o conhecimento, mas nós precisamos do conhecimento. Nós precisamos conhecer aquilo que a gente diz que é. O que você é? Eu sou evangélico, eu sou protestante. Então nós precisamos conhecer os fundamentos da nossa fé. Em último lugar, o texto fala sobre o viver com juízo. Sétimo princípio do caminho da sabedoria, conforme o capítulo 1 de Provérbios: viver com juízo. Repete comigo: viver com juízo. O texto diz: vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Juízo aos jovens. O que é viver com juízo? Viver com juízo é planejamento. É o original que diz isso, não eu estou inventando. Viver com juízo é o poder de planejar,
Não aquele planejamento que Tiago condena. Eu digo que vou aqui, vou ali, vou acolá. Você não sabe nem o que vai acontecer contigo para estar dizendo isso? Não é isso que o texto está falando. Viver com juízo é o poder de planejamento que nós precisamos ter. Não é porque você é jovem, não é porque você é crente, que você vai casar de qualquer jeito, que você vai viver de qualquer jeito, que você vai fazer de qualquer jeito. Não, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu construo um negocinho lá no fundo da casa da minha mãe e moro por lá. Meu irmão, pare com essa mania. Quem casa, quer casa. Repete comigo, quem casa, quer casa. Esse é o ditado mais certo. Sogra é bom, mas longe da gente. Longe. Eu dei sorte, eu dei certo com a minha sogra, porque a gente vive um pouco longe. A única forma de viver bem com a sogra é viver longe dela. Planejamento, viver com juízo, é ter o bom senso para tomar boas decisões. Repete, bom senso para tomar boas decisões. Deixa eu te dizer uma coisa, para com esse negócio. Deus me disse. Deus te disse nada. Tudo que a gente quer fazer irresponsavelmente, a gente diz que foi Deus que disse. Para com esse negócio. Não, Deus falou. Às vezes alguma coisa Deus falou. Nem tudo é Deus que fala, não. Às vezes é a sua vontade que está tão aflorada que Deus entra no meio. Querendo Ele ou não, Deus tem que entrar no meio. Pare com esse negócio de colocar Deus em tudo. Não, pastor, Deus me falou que agora esse rapaz aí é para mim agora. Não, essa moça aí, pastor. Rapaz, paixão é coisa que vem e passa. Repete comigo, paixão vem e passa. Caia fora disso. Tenha bom senso. Planeje. Faça um planejamento. Planejamento de estudos. Não estou fazendo alegoria aqui não, tá? Mas o texto realmente, de fato, ele está dizendo sobre isso. Planejamento. Planeje a sua história. Planeje o que você vai querer fazer. Tem pessoas que casaram tudo tropeçando, bagunçado. A vida virou um inferno porque não teve um mínimo de planejamento. Planeje um pouco de planejamento não faz mal a ninguém, meu irmão. Eu vou casar, ok, vai casar. Vai morar onde? Vai viver com o quê? Como é que vai pagar água, luz? Como é que vai pagar essa internet que você não vive sem ela? A internet 3G Plus, 8 gigas. Como é que você vai pagar essa internet? Que a mamãe paga hoje R$159 na Vivo. Se você casar, como é que você vai pagar essa internet de R$159? Pare com esse negócio de que Deus me falou. Deus fala tanto que eu fico até com medo. E geralmente eu uso uma estratégia. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, Deus me falou. Eu digo o seguinte, meu irmão, se Deus te falou, então eu não posso te dizer mais nada. Pastor, eu queria um aconselhamento aí, tem como marcar um gabinete? Aí tá bom, ok, aí maravilha, vamos lá, vamos marcar o gabinete. A primeira coisa que o indivíduo fala, pastor, Deus me disse que eu era para fazer aquilo. Eu disse, irmão, então nossa conversa está encerrada por aqui, eu tenho que voltar para casa, meus filhos estão lá doentes, porque se Deus já te falou, o que eu vou dizer? O que eu vou falar se Deus já te falou? O que eu posso acrescentar se Deus já te disse? Se Deus já te disse, vai em frente. Você já está com um Deus. Você não precisa do conselho do pastor. Deus me incomodou pela madrugada e me mostrou aquele varão lindo, maravilhoso. Aquela varoa linda, Deus me mostrou quem era. Então, vai em frente. E você quer que eu diga o quê? Você quer que eu confirme também se foi Deus? Porque tem uma meninice no meio do povo que é assim, Deus fala com um, aí o cara vai procurar outra pessoa para Deus confirmar. Para com essa meninice, vamos parar com isso? Vamos voltar para a palavra de Deus? Vamos parar com essa meninice? Deus me falou, agora tenho que procurar outro para confirmar. E se essa pessoa der 3 pulinhos na minha frente, é porque Deus confirmou.
Meu irmão, para com essa meninice em nome de Jesus Cristo. Vamos voltar para essa palavra aqui. Vamos ser instruídos pela verdade. A verdade não engana. A verdade não te faz viver à margem do que cai, das migalhas que caem na mesa. Vamos parar com isso. Vamos nos dedicar mais. Vamos viver com juízo. Somente um homem sábio é capaz de separar o que é trivial do que é importante. Viver com juízo é isso, segundo Provérbios. Viver com juízo é separar o que é trivial do que é importante. Tem coisas muito triviais que você vai jogar fora isso. Joga fora da sua vida. E pega o que é realmente importante. Pega a sabedoria que vem do alto. Pegue o temor do Senhor. O texto termina no versículo 7, dizendo que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Os insensatos desprezam tudo isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, fala que Jesus é a expressão exata da sabedoria de Deus. Jesus nos ensinou exatamente com a sua própria vida o que é viver a sabedoria do alto, o que é viver conforme Deus. E o meu modelo é Ele, o meu modelo é Cristo, o meu modelo é a sabedoria que se encarnou, o meu modelo é a sabedoria que se fez carne, o meu modelo é aquele que viveu, morreu e ressuscitou por minha causa, que levou a minha culpa, que pagou a minha dívida. Esse é o meu modelo, essa é a minha sabedoria de vida, esse é o meu caminhar, esse é o meu pisar, essa é a minha forma de encarar a vida. Meu querido, eu quero te convidar nessa noite a viver conforme o Mestre, a sabedoria personificada, a sabedoria feito homem, a sabedoria que viveu entre nós, que confundiu os sábios daquela época, que confundiu os fortes daquela época, a sabedoria em pessoa, que se fez pequeno, a sabedoria em pessoa, que se fez pobre, a sabedoria em pessoa que se esvaziou e tomou a forma de servo. Esse é o nosso modelo. Eu quero te convidar a ficar de pé, meu querido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo que você precisa é ter o temor de Deus no seu coração. Tudo que nós precisamos é temor, é o temor de Deus nos nossos corações. Vamos jogar essas crendices fora. Vamos jogar essas crendices fora. Paulo diz que essas crendices é coisas de velhas caducas do interior. Eu digo interior, contextualizando para os dias de hoje. Vira o chinelo, menino, porque chinelo virado dá azar. Eu tenho que dar 3 pulinhos, e se alguém der 3 pulinhos na minha frente, está confirmada a bênção. Você já recebeu tanta coisa, você já tomou posse de tanta coisa. Pare para pensar. Você já tomou posse de tanta coisa. Pare de ficar tomando posse de tudo. Deus, Ele tem algo para te entregar, e ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para te dar. Agora pare de ficar tomando posse de tudo. É como se fosse uma fé cega. Tome posse, eu recebo. Tome posse, eu recebo. Passe em frente àquela casa e declare: aquela casa vai ser minha. Por que não vai trabalhar para comprar aquela casa? Vamos parar com isso. Vamos nos firmar nessa palavra. Vamos sair desse misticismo. Vamos sair disso. Chegou o tempo de nós nos firmarmos. São tempos difíceis. São tempos de homens
Cada dia que passa aparecem mais homens para enganar as pessoas. Chegou o tempo dos bereanos aparecerem. Chegou o tempo daqueles que amam as escrituras sagradas se manifestarem. Chegou o tempo dos bereanos nascerem. Que venham os bereanos, que surja, que nasça uma juventude missionária, uma juventude que não queira simplesmente passar no concurso público. Passe no concurso público também, não é todo mundo que vai ser missionário, mas chegou o tempo, aquele tempo antigo, onde as pessoas diziam: eu quero fazer a obra de Deus, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero me submeter ao ensino. Como é que é o processo aí? Eu quero me submeter. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Levante as suas mãos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Talvez você não seja uma pessoa que ore tanto. Talvez você não seja um modelo de homem e mulher que ore tanto. Mas se nós houvermos, se houver em nós pelo menos o temor do Senhor, nós já viveremos muitas coisas da parte de Deus. Que o temor do Senhor venha sobre nós nessa noite. Que o caminho da sabedoria do alto venha sobre as nossas vidas. Ore agora. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, que o Senhor desperte, Pai, que o Senhor desperte-nos. Levanta uma juventude comprometida com a Tua palavra. Levanta a juventude comprometida, Senhor, com os Teus ensinamentos. Deus, levante uma juventude comprometida com missões. Deus, levante uma juventude comprometida com os ministérios. Levante uma juventude, Pai. Levante um povo. Levante, Senhor, no nome de Jesus nós te clamamos. Porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Por isso nós te rogamos, Senhor, por trabalhadores, por pessoas comprometidas com a causa do Teu reino. Ore agora, querido. Se comprometa com a causa do reino de Deus. Esquece os movimentos. Esquece isso. Mas pastor, jovem gosta disso. Ok, jovem gosta disso. Mas eu posso te dizer que eu fui um jovem que gostei muito da palavra de Deus e fugir dos movimentos. Foge disso. Se firme mais. Se firme mais.